sobre o técnico Alan Barcelos, que está em transição ao futebol profissional, mas é importante que a gente fale sobre isso. Essa transição não te tira do sub-20, ele segue como treinador do sub-20 do São Paulo. Renovou até 2027 e o São Paulo trata com muita paciência essa transição, para que nenhuma etapa seja queimada. A gente lembra, o Jardine acabou tendo uma etapa queimada nessa transição, não teve uma transição bem feita para o profissional. São Paulo perdeu o Aguirre, ele acabou assumindo, São Paulo cai numa pré-Libertadores e ele é demitido com pouco tempo de trabalho no São Paulo. Hoje faz um grande trabalho no futebol mexicano. São Paulo tinha também um intuito de fazer isso com o Alex, era a ideia do São Paulo, formar um treinador dentro da sua casa. O Alex, quem queimou etapas dessa vez não foi o São Paulo, foi o Alex que quis ir ao futebol profissional, hoje está no Operário, tendo um trabalho bem questionável por lá, time de segunda divisão. O Alan Barcelos entende, e até conversando com ele na Copa São Paulo, é um cara que tem zero pressa, é um cara extremamente paciente e entende que o seu momento vai chegar em algum momento e entende muito bem quanto a essa transição para o futebol profissional. É um profissional extremamente inteligente, educado, e eu tenho certeza que vai ter um grande futuro, tem um grande futuro pela frente no futebol profissional, mas está fazendo essa transição certa. Segue como técnico do Sub-20, mas aparentemente vai ter uma figura ali, ser uma figura mais ativa no CT da Barra Funda. Eu queria que você comentasse sobre isso. Acho que é uma grande chegada, uma grande notícia para o torcedor do São Paulo, que ganha um profissional excelente no seu dia a dia e não queime essas etapas. Vai com delicadeza, vai com calma, para que a gente não queime também um grande profissional. Eu concordo com você dos dois cenários que você trouxe, Fê. Tanto do Jardine, a gente perdeu um grande treinador, que é o André Jardine, que está realmente fazendo história lá no América do México, campeão, quebrou tabu. A gente perdeu um grande treinador por realmente queimar etapas. E no caso do Alex, realmente ele que queimou etapas, né? Eu acho que ele se apressou um pouco nesse momento, treinador jovem também de muito potencial, mas que não conseguiu nem ganhar na base do São Paulo e acabou querendo ir para o profissional. Acho que não é assim que funciona. O Alan Barcelos é muito jovem ainda, muito competente, dá para ver que ele tem muito potencial e já é um treinador vencedor, né? Ele venceu a Copinha, ganhou a Copa do Brasil 2 vezes, enfim, e tem chegado em finais também, por mais que, por exemplo, na final do Campeonato Paulista, o São Paulo perdeu muito a final por erros dele, por decisões dele que ele mesmo reconheceu, mas, pô, aí que é o momento de você errar, né? É na base, é ali que você tá se construindo também. Essa transição, a coisa que me preocupa é ele permanecer no sub-20. Eu acho que se for. É que assim, beleza, então é uma transição. Vamos acreditar que o São Paulo vai fazer isso da maneira correta. Então, tudo bem, ele fica continuando no sub-20 por enquanto, mas depois ele faz essa transição aos poucos para o profissional, estando ali acompanhando. Eu acho que isso é muito ideal, principalmente pelo que a gente trouxe no início dessa live, que é o São Paulo precisando trazer os jogadores da base para se adaptar ao profissional. Então, o papel do Alan Barcelos pode ser muito importante nisso também. Mas, assim, eu tô com muito medo do São Paulo mandar o Crespo embora e colocar o Alan Barcelos nessa roubada. Sabe? Pelo amor de Deus, Harry Macis, não faça isso, sabe? Deixa ele viver esse momento agora de treinador vencedor, que por mais que perdeu a copinha, foi dolorido, é óbvio que é ruim perder, mas a gente não glamorizando e não romantizando a derrota, né? Nada disso. Mas, pô, a gente sabe que é óbvio que a gente queria ganhar a copinha, mas o que a gente viu é muito bom ver os nossos meninos da base. E eu vejo, assim, na boa mesmo, eu vejo quanto o São Paulo valoriza a base. Eu fiz toda essa cobertura da copinha para o site do Arquibancada e eu precisava, às vezes, pegar algumas fotos, por exemplo, fazer matérias do Cruzeiro. Eu entrava no perfil do Cruzeiro nas redes sociais, o Cruzeiro nem postava direito nada sobre a copinha. Não tinha, era mais ou menos, vai ter jogo e tal, beleza, galera. Eu falei, gente, parece que nem estão na final, sabe? E tanto que o Cruzeiro, ao longo dos últimos anos, assim, não que o São Paulo seja um exemplo de venda de base, mas eles perderam jogadores muito importantes, Vitor Roque, acho que o Estevão também, né? Perderam jogadores assim que poderiam ter rendido muito dinheiro para eles, e agora assim, parece que as coisas vão fazendo um pouco de sentido. Então, assim, o torcedor do São Paulo e o São Paulo em sua essência valoriza muito a base. É óbvio que eu não tô falando do momento atual da diretoria que tomou decisões erradas, mas só olhar pela estrutura de Cotia a gente vê isso. Então, eu acho que esse é o momento de tentar fazer toda essa transição, tanto de jogadores e comissão técnica, de uma maneira inteligente, de uma maneira paciente. E assim, eu torço muito pelo Alan Barcelos, eu quero muito ver ele no profissional de São Paulo, mas não agora. Então não cometam essa roubada, essa idiotice agora, sabe? Deixa o homem trabalhar.
Exatamente. A gente sabe como é o roteiro de futebol brasileiro, Matheusão. E não é querendo caçar, cavar a vaga, cavar a cova do Crespo, mas há uma tendência no futebol brasileiro que uma troca de técnico aconteça com menos de um ano de trabalho. Digamos que essa tendência será cumprida e eu não duvido, até por declarações, até pelo que o time vem atuando, até pela forma que o elenco se mostra com o treinador, como a diretoria em determinados momentos não blinda. A gente viu a entrevista do presidente do São Paulo ontem sendo totalmente contrário ao que o Crespo disse um dia antes numa coletiva de imprensa. Digamos que em algum momento nessa temporada, seja recente ou no meio, o Crespo seja demitido do cargo técnico do São Paulo. Se colocar o Alan Barcelos, para mim vai ser uma burrice gigantesca. Por quê? Você pode perder um cara que é muito promissor, você vai acabar ferrando um trabalho de base, mas eu sou contra quem diz que, porra, os caras estão tirando os jogadores da base para levar para o profissional. Eu sou a favor disso porque a base é feita para isso, é para formar atletas para o futebol profissional, não para de fato ser campeão, conquistar. Óbvio que todo mundo quer conquistar títulos, o Alan fala bastante disso, mas o intuito principal da categoria de base é você promover atletas para o futebol profissional. Então, você perderia um cara que é muito importante nessa formação de jogadores. Você coloca um cara, querendo ou não, ele pode ser uma bomba como jogador como técnico, pode ser um cara extremamente, como posso falar, extremamente promissor. Só que é um cara sem experiência alguma. E aí você coloca o São Paulo, ele numa situação em que o São Paulo pode estar brigando por rebaixamento em Campeonato Brasileiro. São Paulo pode estar com problemas administrativos, o São Paulo pode estar com problemas dentro de campo, porque se a gente está nessa brincadeira falando que o Crespo vai ser demitido, ele não vai ser demitido porque o São Paulo está jogando bem, ele vai ser demitido porque o São Paulo está em má fase. Então ele vai pegar um time que está em uma má fase, que está em um processo delicado num ano, e aí você coloca um cara que está subindo agora do sub-20, é uma burrice tremenda. Acho que tem que preparar ele para, no momento que o São Paulo estiver estável, tanto administrativamente falando, tanto dentro de campo, para aí sim ele ser o cara e aí sim ter um projeto, talvez de longo prazo com o Alan Barcelos. Colocar ele numa bucha de uma eventual demissão do Crespo, porque o São Paulo tá mal, porque o São Paulo tá com problemas administrativos, é uma burrice gigantesca, hein, Matheusão? Concordo, ratifico e assino embaixo, Felipão, porque analisemos. São Paulo enfrenta Flamengo e Santos, Grêmio. Pega depois Primavera, Ponte Preta, tudo bem. Mas o Crespo chegou no meio do ano passado e até agora ele tem 17 derrotas, 14 vitórias e 6 empates. Ele tem muito mais derrotas do que vitórias. Se ele perde essa sequência, inclusive colocando em risco a sobrevivência do São Paulo no Campeonato Paulista, que eu inclusive acho que o São Paulo depende mais do insucesso dos adversários do que do seu próprio sucesso para que não passe por perigo. Mas caso ele perca de uma forma grotesca para o Flamengo, que não vai ser um absurdo, não é um absurdo. São Paulo, a qualidade do Flamengo entrosado, apesar de ser o terceiro jogo que o Flamengo pode utilizar os titulares, a gente não sabe o que vai acontecer, porque domingo tem final do Supercopa. Mas vamos dizer que ele caia. É natural que a torcida clame pelo Alan Barcelos e que a própria diretoria se convença de que ele está preparado. Vamos analisar a jornada do Alan Barcelos. Ele chegou no São Paulo com 30 anos em 2022 para assumir o Sub-12. E ele foi galgando as categorias de base até chegar no Sub-20 em 2024, quando o São Paulo ocupava a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Tinham 8 jogos, 7 derrotas e um empate. Ele conseguiu fazer com que o São Paulo ficasse em 15º. Ele substituiu o Menta. Foi uma troca, né? Menta foi para o Sub-17. Menta, que foi jogador de São Paulo, que é técnico há muitos anos aí da base. Menta foi para o Sub-17, ele foi para o Sub-20. Houve essa troca. Ele conseguiu fazer um trabalho fantástico no Sub-20, chegou em finais, ganhou algumas, perdeu outras. A gente pode relembrar, por exemplo, que ele foi campeão da Copinha do ano passado, foi campeão da Copa do Brasil, perdeu o Campeonato Paulista do ano passado naquele jogo lamentável contra o Santos, que foi para a disputa de pênaltis, e perdeu ontem para o Cruzeiro. Se a gente colocar um técnico que hoje tem 33 anos para assumir essa bucha, 33 anos, ele é mais jovem que muita gente no elenco do São Paulo.
São Paulo é uma equipe com a idade avançada. Um dos projetos do São Paulo para 2026 era rejuvenescer o elenco. Isso não foi feito. Muito pelo contrário, os jogadores que chegaram têm 30 anos. Como esse novel treinador, essa pessoa que está em franca ascensão, pode assumir um clube nessas condições? Qual é a autoridade que ele vai ter para poder dar em cima de atletas que são até mais velhos que eles? Qual é o respeito que eles vão ter? Se a gente viver no mundo da imaginação e pensar que os jogadores que estão aí há 4 meses, segundo o próprio técnico do clube, há 4 meses sem receber direito de imagem, 2 meses sem receber salário, eles vão respeitar um treinador que veio da base e que não demonstrou nada para o futebol ainda, a gente vai se iludir achando que ele vai resolver o problema do São Paulo. Eu acho que na 3ª ou 4ª derrota já vão pedir a cabeça e a gente vai fazer a mesma coisa que fez com o André Jardine, que saiu precocemente do São Paulo. Poderia hoje estar preservado, fazer parte da comissão técnica e depois sim assumir o clube em um momento melhor. Eu acho que essa transição do Alan Barcelos é perfeita. Eu espero que a diretoria, caso o Crespo caia, contrate um outro treinador cascudo que possa assumir essa bucha e em um futuro em que o Alan Barcelos esteja mais preparado, afinal ele vai continuar no Sub-20, ele possa assumir o São Paulo. Será, como o Filipão disse, uma grande burrice se por acaso Alan Barcelos queimar a etapa. Não é o momento dele, não nos empolguemos, pois. Exatamente, Matheus, eu concordo contigo, tava só conferindo se eu tava com o microfone ligado. Cara, eu acho que vai ser uma burrice muito grande, a gente pode perder um profissional que tem um futuro gigantesco, caso ele queime etapas. Se o Crespo vir a cair, se houver alguma mudança na comissão técnica, o nome do Alan Barcelos não pode ser cogitado, e eu acho que a torcida ter esse entendimento. Torcida, cara, mandei uma mensagem hoje pro Alan Barcelos, parabenizando pela copinha, a gente conversou um pouco, e cara, eu que sou um grande fã e tenho certeza que aqui na live tem muitos fãs do Alan Barcelos, não podem defender que o Alan Barcelos seja o nome do São Paulo, e não é diminuindo a capacidade do Alan, e sim protegendo ele de um eventual fracasso que pode vir a acontecer. Vai ser um cara, como o Matheus disse, de 33 anos, que nunca assumiu um time profissional, numa bucha gigantesca. É melhor que seja feito com calma, pensado, que o ano se inicie com o projeto Alan Barcelos. Não que ele seja o salvador da pátria, isso ele não vai ser. E aí a gente corre o risco de ter um Jardine 2.0, que era um treinador extremamente capacitado, extremamente com muito potencial, foi campeão, foi ouro olímpico da seleção brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, tá fazendo um grande trabalho no América do México, campeão por lá, que o São Paulo queimou muitas etapas, colocou ele numa bucha gigantesca de ter o São Paulo Futebol Clube numa pré-Libertadores, e aí ele foi eliminado e foi demitido com pouquíssimo tempo de cargo. Acho que a gente tem que tomar cuidado com... Assim como a gente fala que tem que ter paciência, entender as oscilações dos meninos que estão subindo, a gente tem que ter paciência com o técnico que está subindo. Um técnico de 33 anos que está iniciando agora a sua carreira num grande clube. Tem que tomar muito cuidado para não queimar nenhuma etapa e para que essa transição não seja acelerada e com isso queime algumas etapas que o Alan possa acabar sendo prejudicado num futuro próximo.